Pessoal, decidi gravar esse vídeo porque a gente tem visto muitos dos nossos clientes chegarem até o escritório com muito problema quanto ao terreno. Várias vezes a gente já pegou problema de prefeitura, cliente que já chegou para fazer um projeto aqui com a gente no escritório com um terreno que era uma parede, ele tinha que escalar o terreno para poder chegar no topo dele. Quase que impossível de você fazer uma construção, ainda mais do sonho que esse cliente tinha, né? Na verdade, esse cliente comprou um terreno até no loteamento que a gente comprou, só que a gente, com a nossa análise ali de terreno, como a gente entende, né, faz vários projetos, está sempre projetando em muitos terrenos, a gente já fez uma análise, compramos um dos melhores terrenos do condomínio. E esse cliente, posteriormente, no futuro, chegou no escritório, nem sabia que ele tinha comprado o mesmo condomínio que a gente. Chegou, eu quero fazer um projeto assim, assado. Aí ele falou o nome do condomínio. Eu falei, qual que é o seu terreno? Na hora que ele falou o número do terreno, pela sequência de números, eu já sabia onde esse terreno ficava. Eu falei, olha, mas o que você está pretendendo construir, eu acho que não dá não. E aí eu fui conversando, explicando, desenhando alguns croquis e logo ele entendeu. E aí, assim, depois de anos, eu continuo indo lá no condomínio e vi que esse cliente não construiu. Ou seja, ele investiu uns 180 mil nesse terreno, que era um terreno em plano, então ele tinha um custo bom ali pela localização, mas não adiantou de nada, ele não consegue fazer nada do que ele quer. Então, assim, hoje dificilmente ele vai conseguir vender, dificilmente ele vai conseguir construir, é praticamente impossível construir nesse terreno e não tem mais o que ele fazer. Condomínio está cobrando todo dia, direto, esse pessoal que não está pagando porque tem esses problemas lá. Então a gente vem com esse objetivo de solucionar esses problemas. A gente tem vários cuidados que a gente tem que ter, né, quando vai comprar um terreno. Por exemplo, essas questões de topografia, qual é a inclinação, declividade. Muitas vezes o pessoal vende sem realmente elucidar ali na planta qual é a topografia, até porque eles sabem que pode dar algum problema se for algum especialista junto com esse cliente, acaba que eles não convertem. Então eles vendem muitas vezes pelas maquetes e por simplesmente uma planta bonita, um folder bonito. Só que se a gente, arquiteto, pegar e analisar, a gente começa a cortar um monte de terreno, porque alguns são declividade muito grande, aclividade muito grande. E isso também não significa que o declive ou aclive é ruim. Isso tem que ser analisado de acordo com o que você quer, o quanto tem esse declive, o quanto é esse aclive. Esses dias mesmo, um cliente que já até fechou um projeto com a gente, levou a gente no condomínio já falando, gente, vou fechar com vocês o projeto e tudo mais, só que não está liberado os terrenos. Quando liberou o terreno, ele visitou para ver. Cara, não é isso que eu comprei. Na maquete ele viu uma declividade, vou ter uma vista, um declive que ele imaginava que dava para construir. Só que quando ele foi ver lá, o terreno era assim. O que ele fez? Voltou no condomínio, fez um distrato ali e escolheu outro terreno. O condomínio até foi solícito nisso, porque eu acredito que o condomínio tem bastante terreno para vender ainda. Então deu a opção, em vez de você devolver o dinheiro, né, que para eles é ruim, né? Porque o terreno ele dá um retorno bom para eles, então assim, escolhe outro terreno e mudou. Aí eu fui lá com ele chamou a gente para uma consultoria, eu escolhi um terreno muito mais viável, expliquei para ele que ele ia perder alguma coisa, mas ligar muito na parte de construção, e o que aconteceu? Ele foi lá, fechou o contrato e já está elaborando um estudo de projeto com a gente, mas muito mais viável esse terreno. Então, por isso que a gente fala, tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o terreno. A gente explica algumas coisas, às vezes até o cliente leva a gente para melhorar isso. Também situações que o terreno está irregular, muitas e muitas vezes já começaram um projeto com a gente, no meio do caminho a gente já achou irregularidade. Por exemplo, tinha um condomínio que a gente começou a desenvolver um estudo, um projeto, a gente foi desenvolvendo um estudo, terreno excelente ali em termos de topografia. Quando a gente foi acionar a prefeitura, o terreno, metade dele não podia construir pela prefeitura, porque é uma área de APP, uma área de preservação. Então não pode construir ali. Então você imagina para o cliente, compra um terreno, acha que é um terreno, ninguém fala isso para ele, ele não olha as documentações, acaba que passa um pouco batido, ninguém informa, é mais leigo.
chegou, perdeu o terreno. E esse terreno valia 250 mil. Então imagina você com um patrimônio de 250 mil ali parado. Então a gente tem feito muito essas análises com mais calma e critério para não haver esses problemas. Também vários clientes com problemas de topografia, como eu falei no início. Esses dias mesmo teve outro cliente que chegou com um terreno, ele queria construir um tipo de projeto, o terreno dele não dava. A gente como arquiteto, a gente tem também muitas artimanhas e muitas possibilidades projetuais para resolver bem alguns terrenos. Só que isso tudo tem que ter ciência e cautela, então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra questão que é muito complicado, normas de condomínios, região, até alguns bairros que às vezes não são condomínios fechados, mas tem aquela legislação de papel ali, de contrato de gaveta, que você não pode construir num recuo, você tem que recuar muito a casa, você tem que afastar nas duas divisas. Aí o cliente quer construir 5 quartos, mais uma área de lazer gigante, e aí você vai ver a norma daquela região ou daquele condomínio, você não pode fazer aquilo. Já aconteceu também. Eu quero construir 3 andares, mais 2 de garagem, aí você vai ver a legislação daquela região, daquele perímetro urbano, não pode ser feito aquilo, só pode residência. Quero fazer uma loja comercial, comprou o terreno, você vai ver a legislação da prefeitura, você não pode fazer comercial naquela região. Então, são vários detalhes que tem que ser analisado para você não ter esses problemas. Projetualmente, a gente consegue resolver aclive, declive, igual eu falei. Só que tudo isso também você tem que tomar cuidado até nisso, porque você vai comprar um terreno, você quer construir uma casa. Eu quero uma casa com muita vista. Como que você vai construir uma casa com muita vista em um terreno plano? E as pessoas tendem a achar, o terreno plano é o melhor que tem. Nem sempre. Nem é todas as situações que o terreno plano vai ser o melhor. Por quê? O terreno plano, você não tem flexibilidade de altura. Por exemplo, você construiu aqui, os seus vizinhos vão construir, o outro vai construir do lado, os 3 do fundo vão construir, pronto. A sua área de lazer está ali, com todos os vizinhos olhando para dentro dela, você não tem vista de nada, você só vai ver a casa dos vizinhos. Então, isso tudo tem que analisar. A gente, quando faz essa análise, olha, os terrenos mais o perímetro de um condomínio, às vezes é mais interessante, mas também tem que olhar o que é a vizinhança do condomínio. Tem segurança? Não tem? É um bairro legal? Não é? Pode sair prédio atrás desse condomínio? Porque não adianta nada. Você compra um terreno com a vista legal, mas ali alguém pode comprar aquele terreno e construir um prédio de 10 andares. Então, são muitas análises. Essa análise de perímetro urbano também é muito importante. Outra análise muito importante, que eu já vi muitos clientes terem problema também aqui no escritório, é a questão da localização do terreno. Muitas vezes alguém vende um sonho, condomínio urbanizado, você vai ter clube, vai ter piscina, vai ter quadra de tênis, vai ter espaço para caminhada. Aí o pessoal vai nessa empolgação, compra o terreno. Beleza, só que geralmente a maioria, desses loteamentos novos, condomínios fechados novos, eles acabam sendo um pouco mais afastados, porque eles ocupam a região, e a região mais livre geralmente é mais afastada. E aí o pessoal esquece de comparar, peraí, tem grandes vantagens, mas e meu dia a dia? E para levar meu filho na escola? E para eu ir para o meu trabalho? Eu consigo almoçar em casa? Como que as pessoas que vão trabalhar na minha casa vão chegar aqui? E acaba que às vezes a pessoa não pensa nisso, aí ela faz toda aquela mudança, projeta tudo, e às vezes só quando vai morar que percebe isso tudo. Então eu já vi várias pessoas que saíram às vezes de região central, tinha um apartamento, tinha um sonho da casa, beleza, mas construiu a casa às vezes sem pensar nessa questão da logística diária de vida. Acabou que essa pessoa comprou casa, teve que sair de lá, porque o dia a dia não aguentava. Voltou para o centro, ficou com a casa agarrada, o patrimônio agarrado, ou alguns ficaram presos nesses locais porque não conseguia vender naquele momento. Às vezes a construção ali não está com a liquidez boa no momento. Eu sempre falo, a construção é um ótimo investimento, só que às vezes a liquidez dela não é rápida, Você às vezes está num momento da economia, num momento ali da região que tem que esperar um pouco para aquele patrimônio valorizar e realmente ter liquidez. Então tudo isso é detalhe que a gente tem que pensar. E quando a gente desenvolve essas metodologias, a gente está preocupado com isso, financeiro, dia a dia, o que pode ser construído no entorno desse terreno,
um pouco ali do equilíbrio financeiro, vale a pena investimento que estão pedindo nesse terreno, essas normas, isso tudo a gente analisa, tá? E aqui a gente está criando esse guia nosso aqui, que vai estar o link aqui embaixo, onde a gente explica isso com um pouquinho mais de detalhe. Caso você queira adquirir, vai ter tudo isso ali escrito, alertando várias coisas, questões de, eu preciso de comprar um terreno de esquina. Calma, esquina é legal, parece que é bonito, mas você tem normas diferentes, geralmente para um terreno de esquina. Você tem que afastar em todas as divisas com a rua ali, você tem que afastar mais, então você perde mais área de potencial de construção. Então, esse guia a gente tira várias dessas dúvidas e vai alertar muitas coisas antes de você optar por um terreno. Todos os terrenos são plausíveis de comprar, mas você tem que analisar cada situação, o que é bom para você, o que é bom para o momento, economicamente, o projeto vai se desenvolver bem, então isso tudo tem que ser analisado.